Para os advogados do escritório que acompanharam todos os depoimentos, a oitiva das testemunhas, a juntada dos documentos, a absolvição deste rapaz, neste caso de estupro, causa muita repugnância. A gente fica com descrença mesmo no trabalho, na justiça. É uma sentença míope, é uma sentença que valorizou a versão do acusado em detrimento da versão da vítima. É muito comum que no processo jurídico se desconfie de novo da fala da vítima. Então a gente tem um histórico de pesquisas feitas nas ciências sociais brasileiras sobre esse tipo de caso nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, e parece que nos anos 2000 continua a mesma coisa. E o que está acontecendo em alguns desses casos judiciários é que tanto a palavra dessa vítima como a palavra dessa testemunha está sendo desvalorizado em nome da interpretação do agressor, né? E às vezes a interpretação do agressor é dizer que não, foi sexo consentido. A grande maior parte desses casos, o argumento vai dizer que foi sexo, não foi violência. É muito difícil ter uma prova material, ter um exame de corpo de delito que comprove que houve violência, né? Porque às vezes, por exemplo, se a pessoa estava dopada, não necessariamente deixou marcas no corpo, porque ela não ofereceu resistência. Não há possibilidade de ter tido consentimento. Ela não tinha condições, pelo estado de embriaguez, pelo que provavelmente se tenha colocado na bebida e ela tem ingerido, ela não tinha condições de livremente consentir nada. Ela era uma pessoa inerte diante no que tange a sua vontade. Tá certo? Então, não há dúvida que neste caso não havia consentimento. No caso da USP, a gente foi percebendo que já tinha tido alguns casos de estupro, até, digamos, parecidos com o que nos foi relatado sobre esse caso da medicina, associada a unidades em que há trote, por exemplo. Então, são contextos em que já é uma certa violência naturalizada, como se ela fosse uma brincadeira. Já tinha tido algumas denúncias para a diretoria de unidade, e a diretoria da unidade virou para a moça, para a vítima, e falou: não denuncia não, que isso vai ser pior para você. Joga pedra na Angelim, joga pedra na Angelim. Chamar a diretora da costura desse ano. A maior parte desses casos, no caso da universidade, são casos que acontecem no meio das festas, que tem a ver com bebida, ou que tem a ver com uma festa de recepção de calouros. Numa certa medida, esses casos mais comuns são mais parecidos com a sociedade brasileira em geral, porque quando a gente fala, houve um estupro, né? A gente imagina um monstro, né? O estuprador do parque, né? Que vai lá, estupra e mata e espanca a pessoa, um desconhecido que ataca uma pessoa. Então, tanto o crime de estupro é assustador, como a palavra, você fala, um estuprador, né? As pessoas imaginam um monstro. No entanto, o que a gente tem já mostrado em pesquisa, que 70% dos casos de violência sexual acontecem entre pessoas que já se conhecem. Por exemplo, são colegas de faculdade, são amigos, colegas de trabalho, namorado, vizinho, parente, né, da vítima. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que isso não é nem tão raro, nem tão incomum, e não acontece necessariamente com pessoas desconhecidas.
A não ser que a pessoa chegue muito ferida fisicamente, de vez em quando tem uma desconfiança da vítima, se houve mesmo essa violência ou se a vítima está querendo se vingar de alguém, alguma coisa assim. Infelizmente, os casos mais comuns não tem necessariamente, a moça não necessariamente foi espancada. Aos olhos do sistema do judiciário e aos olhos da própria apuração da universidade, faz com que caia uma certa dúvida sobre ela, sobre essa denúncia. Mas essa dúvida, ela vem muito calcada num imaginário de gênero, né? Num imaginário, inclusive numa noção moral do que é uma moça adequada, digamos assim. Então, se ela foi na festa, se ela bebeu, já se desconfia da moralidade dela, né? Quem mandou estar na rua às 11 da noite, quem mandou usar minissaia, quem mandou beber, quem mandou ir na festa. Como se a culpa fosse dela, né? Como se o fato dela ter ido na festa já viesse junto a ideia de que ela estava disponível. Se você perguntar para o menino que é acusado, um aluno que é acusado de ter sido um abusador, ele vai dizer, não, eu não fiz violência, eu só fiz sexo, eu transei, né? E ela estava afim, ele vai dizer, claro, porque ele tem que se defender, né? Mas talvez tenha aí uma dificuldade de entender a noção de consentimento. Quer dizer, se a pessoa está caindo de bêbada, se a pessoa foi dopada, que em alguns casos aconteceram isso, né? Isso acontece bastante para além das universidades. Agora, no carnaval, nas festas e tal, a gente ouve muito essa ideia, quando a gente tem filhas mulheres, a gente fica falando, abra a sua cerveja, segure a sua cerveja na sua mão, não deixa, né? Não deixa vinho aberto. Por quê? Porque tem essa ideia, né, desse golpe meio Boa Noite Cinderela, a gente chamava isso algum tempo atrás, né? Que é botar um remédio. Se a pessoa foi dopada, ela não tem condição de consentir, né? Ela não tem como escolher, mesmo que ela fale, né? Alguns desses remédios têm esse efeito, né? O dormonídeo, né? As pessoas acordam, falam coisas, depois elas não se lembram o que aconteceu. Quer dizer, elas não estão totalmente conscientes do que está acontecendo. E o outro imaginário é um imaginário machista que a menina fala, não, eu não quero, berará, mas o cara acha que ela tá dando uma de difícil, né? E não entende esse não como não. Que se a pessoa tá afim, que se ela quer, é perceptível pelo corpo, pelas palavras que ela tá querendo, né? Então que é preciso fazer um jogo de reciprocidade aí. A paquera costuma ser recíproca, né? Tem uma troca de olhar, tem um interesse, que é diferente daquele cara que quer pegar a menina à força, né? Ou que fica insistindo, né? Muito categoricamente, né? Assim, muito agressivamente para alguma coisa. Isso é assédio, isso não é paquera. A fronteira entre esse assédio virar uma violência sexual mesmo, virar um estupro, também é rápida. Do que a gente ouve dos casos, né? De repente, quando olha, passou para o outro lado. Tem uma pesquisa que o resultado da pesquisa, o livro que saiu, chama assim, Estupro, : crime ou cortesia. Porque o juiz disse que a mulher era tão feia que aquele estupro tinha sido um elogio, tinha sido um ato cortês, tinha sido uma cortesia. O que está por trás disso é uma visão de que como se a mulher não pudesse escolher com quem ela quer transar. Como se o assédio, ou a paquera, ou a cantada, ou o sexo sem consentimento fosse um elogio, né? O que nos deixa bastante indignadas, né? Porque a pessoa está expressando um sofrimento ali, ela está dizendo, não, eu não queria isso, né? E tem uma sensação de humilhação. Claro que o problema não é só punir, não se trata disso, de vamos prender todo mundo, não é essa a questão. Mas a questão é a gente expor isso para poder mostrar e dizer, olha, existe uma diferença entre sexo consentido e violência sexual. A gente tem alunas que desistem da universidade, alunas que deprimem, né, por causa disso, porque elas não sentem que elas não têm para quem contar. Então a gente percebe, por exemplo, aparece nessa pesquisa do IPEA que só cerca de 10% dos casos são denunciados na delegacia. Na universidade a gente imagina que seja mais ou menos a mesma coisa. A gente não tem dados quantitativos ainda confiáveis para isso, mas a impressão dos dados, das histórias que eu ouvi,
né? Eu, por exemplo, ouvi alguns casos que aconteceram na própria unidade em que eu trabalho, na Faculdade de Filosofia, que é uma unidade muito grande, é a maior da USP, a gente tem cerca de 20% dos alunos da USP, ela é quase do tamanho da Unicamp inteira, né? A maior parte dos casos que eu ouvi não viraram denúncia formal. A sensação que a gente tem é que também a universidade minimiza essas denúncias, as estruturas da universidade. Claro que agora, tendo mais denúncia, né, a universidade começa a ter que pensar como criar canais mais efetivos, tanto para as denúncias, quanto para a apuração dos casos, como criar canais mais efetivos para o acolhimento médico, psicológico, né, para essas pessoas, né, que também é uma parte importante. Quer dizer, né. E por fim é importante também criar mecanismos de prevenção, discutir o assunto.